Muito bom dia pra você que tá me assistindo aí agora, ou muito bom qualquer horário que você esteja me vendo, né? Porque aqui tá de dia, de manhã no caso, agora que eu tô gravando esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o filme Free Guy, que é aquele filme lá com o Ryan Reynolds, sobre videogame e tal. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, já adianto de uma vez que não achei legal, achei muito ruim, pra falar a verdade. Vamos discutir um pouco mais sobre isso agora, logo depois da vinheta. Goldie, my name is Guy, and I live in Free City. Bom, pra começar aqui, por mais que a premissa do filme seja interessante, toda essa ideia ali do videogame, né, de explorar essas possibilidades, dos limites entre o videogame e o cinema seriam interessantes, né, a premissa básica do filme seria interessante, o filme em si é muito pouco inventivo, velho, tipo assim, essa ideia que eu falei, essa de explorar os limites do cinema e do videogame, o filme nem toca, sabe? Basicamente, o videogame existe lá como um elemento decorativo de cenário. Ele só aparece de vez em quando ali para ser uma espécie de alívio cômico, para servir como estímulo visual que o filme usa muito, inclusive, para manter a atenção do espectador, né? Hey, bud, you ever think that there's gotta be more? More than what? Stuff we do day after day. É um filme assim com uma narrativa protocolar, sabe? Aquela clássica narrativa de enlatado de Hollywood, basicamente, que é muito pouco inventiva, não explora as possibilidades de interação do personagem com o mundo do videogame, de novo que não seja para um alívio cômico meio bobo, sabe? E a narrativa que ele conta, né? Tipo assim, a história que ele desenvolve e tal, é muito protocolar no sentido previsível, sabe? Assim, aquela história é o tipo de história que a gente já viu mil vezes, e é claro que a maioria das histórias do mundo são histórias que a gente já viu mil vezes, mas a questão é que elas são contadas de uma forma diferente, de uma forma que por algum motivo nos é impactante, sabe? Que traz um outro significado, uma outra possibilidade de se perceber essa história, e isso não é o caso do Free Guy. Inclusive, eu lembro quando eu terminei de assistir o filme, subi o nome lá do diretor, me surpreendeu assim que tinha um diretor nesse filme, sabe? De tão ausente que é essa voz criativa. O filme ele é protocolar ao extremo, assim, né? Tem um diretor francês chamado François Truffaut, provavelmente falei errado, mas ele chama esse tipo de direção, né? Essa coisa mais objetiva, mais pragmática e tal, no diretor Metteur Ensem, que eu falei errado também, provavelmente, mas já apareceu o nome aí na tela para vocês, que é esse diretor que está lá simplesmente para ilustrar a história, para apresentar a história da maneira mais clara, ilustrativa e didática possível, que não usa do cinema ali, da técnica do cinema, né, das possibilidades estéticas do cinema, para construir uma experiência instigante mesmo, né? Assim, que comunique suas ideias por meio da sua experiência, por meio daquilo que faz o cinema, né? Esse filme não faz isso. Agora, uma coisa muito engraçada desse filme, especificamente desse filme, é que ele é um videogame, né? Assim, ele é ambientado num videogame. O Ryan Reynolds é um NPC, que é um personagem que você não pode jogar com ele, que tá lá, inclusive, justamente para compor o universo do videogame em questão e tal. Quem joga videogame vai saber do que eu tô falando, né? Um NPC. E aí a premissa é sobre esse NPC que ganha vida, que percebe que tá num videogame, percebe que consegue interagir com o mundo dele, consegue ser um jogador, mesmo sendo um NPC, entendeu? Tipo assim, uma inteligência artificial com vida própria. E o negócio do videogame é que o universo do videogame, ele claramente é artificial, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você está jogando videogame, a experiência do jogo é interativa. Você, o jogador, controla o personagem, controla o que ele faz no universo do videogame. E por causa disso, você tem uma espécie de percepção bastante clara, bastante consciente de que o universo do videogame é artificial, que se trata de uma realidade aumentada que pode ser remodelada ali ao seu bel prazer na hora que você está jogando. Isso, inclusive, é parte do que torna o videogame tão divertido, né? Mesmo jogos narrativos, né, que tem uma ênfase bastante assim na narrativa e tal, eles têm essa maleabilidade do universo, eles permitem que você explore o universo de maneira mais livre. E mesmo quando não se trata de um tipo de jogo sandbox, né, que é esse que você pode explorar um mapa bem livremente, assim, inclusive é o tipo de jogo que está nesse filme, no Free Guy, mesmo assim
você ainda tem um controle sobre o personagem. É sobre você controlar a ação do personagem e, em qualquer sentido, você sempre vai perceber uma certa artificialidade. E, de certa maneira, o Free Guy, ele reconhece isso, né? Ele percebe que o universo do jogo dele tem que ser artificial, porque é um universo de videogame. E isso é meio inevitável, né? E, inclusive, o filme ele usa isso bastante, justamente, igual eu falei, para alívio cômico. Mas o negócio é que esse reconhecimento implícito de que o universo artificial, ele tá sempre presente ali, entendeu? E como eu falei, esse filme, ele segue basicamente um protocolo narrativo, né? Você sabe tudo o que vai acontecer. Ele tenta puxar para aquele sentimentalismo com os personagens e tal, ele tenta buscar ali uma conexão emocional, mas assim, primeiro que a gente já consegue prever tudo o que vai acontecer porque o filme não tem uma abordagem original sobre esse tipo de narrativa. Então assim, primeiro que já... aí já tem um problema, né? Aí você já vê que já não tem muito peso dramático, assim, não tem muito por que você se envolver, já que você já sabe o que vai acontecer. E segundo, é que esse elemento da artificialidade tira ainda mais desse envolvimento dramático com a narrativa, porque se você percebe que o universo é artificial, que os personagens podem ali se machucar, entre aspas, né, tomar quantas pancadas forem e no final ficarem tudo bem com eles, né? Na cena final isso fica muito claro, né? Eu não vou falar aqui porque por causa de spoiler, mas isso fica muito claro, assim. Em outras cenas, quando o personagem do Ryan Reynolds está lá subindo de nível e tal, aquelas coisas, ele toma altas pancadas, assim. Você percebe que o universo é artificial, você percebe que o personagem não está em nenhum perigo de verdade, você percebe que não tem por que você se importar com o personagem, já que ele não vai se machucar de verdade, já que não tem problema em ele se machucar, já que ele se trata de um personagem artificial. Então, assim, não tem nenhum peso dramático o personagem, principalmente quando ele tá nessas cenas de ação, assim, mais megalomaníacas e tal. Não existe nenhuma conexão sendo formada ali, porque, assim, primeiro que você já sabe o que vai acontecer, isso é completamente previsível, e segundo que o universo artificial, se ele se machucar, se ele tomar quanta pancada for, não tem problema, porque ele não vai morrer, entendeu? Ele é um ser artificial. Então, esse sentimentalismo simplesmente não funciona, e por causa disso, o Free Guy simplesmente não funciona como filme. É um filme ruim, infelizmente. Mas enfim, se você assistiu o filme Free Guy, o que você achou? Você concorda comigo ou discorda de mim? Qual que é a sua opinião sobre esse filme? Deixa aí nos comentários pra gente discutir um pouquinho mais. É sempre legal a gente ver perspectivas diferentes sobre os filmes que a gente assiste, né? Pra gente enriquecer ainda mais as nossas perspectivas próprias, né? Sempre tem como a gente aprender com as perspectivas das outras pessoas. Deixa aí nos comentários. Eu já escrevi sobre o filme Free Guy lá no Cineplot, que é o site que eu escrevi um texto, uma crítica mais completa, mais desenvolvendo mais os meus argumentos. Se você se interessar, o link tá aí na descrição para você acessar. Me siga também nas minhas outras redes sociais, que tá tudo aí embaixo também. E, bom, no mais é isso. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e até a próxima.